Olá, pessoal! Eu perguntei para vocês agora há pouco se vocês estavam vivos. Chegaram a uma conclusão? Bom, anotem aí no caderno de vocês a conclusão que vocês chegaram. Por que eu perguntei isso? Eu perguntei porque nós falamos de seres procariontes e de seres eucariontes com as suas características específicas, né? A gente distinguiu cada um deles. E nós temos alguns organismos que não se encaixam nem nos seres procariontes, nem nos eucariontes. E eles são chamados de acelulares, que são os vivos. Boa parte dos cientistas acredita que os vírus são acelulares, que eles não podem ser considerados vivos, porque eles não conseguem realizar todas aquelas características que vocês se questionaram agora há pouco. Já outros cientistas vão falar assim, não, olha, o vírus ele é vivo porque ele tem DNA e ele consegue se multiplicar. Mas como que esse vírus se multiplica? Ele vai se multiplicar quando ele consegue se hospedar na célula de alguém e esse indivíduo vai ser induzido a multiplicar o seu DNA junto com o DNA desses vírus. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, esse virguloide aqui, é o vírus da Ebola. Então, ele causou aí muitos danos, aí, principalmente no ano de 2014, foi a nossa última grande epidemia do Ebola. É um vírus que ainda existe, então tem muito ali, foco central dele ali fica na África, mas ele conseguiu se espalhar aí para outros continentes aí. Até no ano de 2017, a gente tem pontuações em vários locais do nosso globo. Vivemos em uma nuvem de vírus. Vocês já ouviram essa expressão? Bom, por que existe essa expressão que fala que vivemos em uma nuvem de vírus? Porque eles junto com as bactérias, eles vão formar a maior parte da massa de seres que existem no nosso globo. Então, nós somos uma pequena parte, né? Então, somos uma pequena parcela aqui dos seres vivos que existem, e os vírus existem em grande quantidade, uma massa muito grande que existe no nosso planeta. Aqui eu coloquei aqueles que são mais destacados, né? A gente tem aí centenas de vírus, eu trouxe apenas 6 para vocês visualizarem. É o do HIV, hepatite B, do Ebola, adenovírus, a influenza e o bacteriófago. Então, esses são bastante comuns. Esse bacteriófago aqui, que é um dos vírus bem bonitinhos, é um que vai infectar apenas bactérias. Aí a gente tem aqui a influenza, né? Que é esse, por exemplo, a gente tem o H1N1, o H1N3, então são vários ramificações aí do grupo das doenças. Eles vão infectar todas as formas de vida, tá? Então, ninguém está salvo das infecções virais, tá? Nem mesmo a bactéria, que também pode provocar infecção em alguns organismos, nem mesmo as bactérias estão livres desse processo de infecção dos vírus, dos protozoários, as plantas, os animais. Então, onde estão esses vírus? Como que eu me livro deles? Não tem como. Eles estão na natureza, eles estão no ambiente, em todos os espaços. Nós comemos vírus o tempo todo, nós respiramos vírus o tempo todo e tocamos nesses vírus o tempo todo. A maioria deles, eles não têm capacidade de reação no nosso organismo. Eles não conseguem induzir as nossas células a multiplicar o material genético deles. Agora, quando esses vírus conseguem se adaptar, eles infectam um animal, um outro mamífero, ele infecta um outro animal semelhante ao nosso e induz essas células a fazer a multiplicação, e aí sim a gente vai ter todos os sintomas desse processo infeccioso que ele provoca. Como que é a constituição desse vírus? Ele vai ser formado por duas partes. Uma delas, vocês estão vendo aqui, é o genoma viral, essa parte rosinha aqui de dentro, junto com esse amarelinho. Alguns são apenas RNA, como é o caso agora do coronavírus, ele é apenas RNA. Alguns têm DNA e tem vírus também que vai ter os dois. Ele tem tanto RNA quanto DNA, ele vai ter os dois tipos de material genético ali dentro dele. E ele tem essa cápsula proteica aqui, que vai auxiliar na identificação aí da célula hospedeira.
essa partezinha branquinha aqui de dentro que é uma membrana de gordura, né? Tipo a membrana anaplasmática, que vai fazer a proteção desse material genético. E essa parte roxinha de fora aqui é a proteína que vai ajudar no reconhecimento de outras células para ele infectar ali e induzir a sua multiplicação. São as celulares, porque eles conseguem apenas identificar o hospedeiro e jogar o seu material genético lá dentro para que essa nova célula multiplique, ao se multiplicar, multiplique também o DNA desse vírus. Ela não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, se você espirra e joga o vírus lá na maçaneta da tua porta, esse vírus vai ficar lá, parado, até ele morrer. Agora, se você vai lá e toca a tua mão lá e eleva essa tua mão na tua mucosa, esse vírus vai entrar dentro das suas células e vai fazer o processo de intoxicação. Ah, mas se eu pegar lá, ele não entra pela minha mão? Não, ele não entra. A nossa pele, o vírus não consegue penetrar pela nossa pele, assim, nas mãos, nos nossos braços, não. Somente pelas mucosas. Por isso que é tão importante a questão do nosso olho, do nariz, da boca, e aí o vírus consegue entrar por esses locais com mucosa. Vem do latim vírus, que significa veneno. Então, ele é uma toxina, né? Então, lá do latim eles falaram, o vírus é como se fosse um veneno que vai te infectar ali. Enquanto você não eliminar ele do teu corpo, o teu corpo não volta ao normal. Não apresenta metabolismo próprio, tá? Então, ele não tem metabolismo próprio, então ele não come sozinho, ele precisa de que alguém faça isso por ele. Ele precisa que alguém vá lá e coma por ele, ele precisa que alguém multiplique o seu DNA para multiplicar o DNA dele. Esse aqui é o exemplo de um bacteriófago entrando em uma célula. Então, ele vai se ligar ali, ele entra, ele tem um capsídeo, né? Então, ele vai pegar, se vocês lembram da imagem do bacteriófago, ele tem a cabecinha dele e tem uma cauda. Ele insere essa cauda dele dentro da bactéria, joga o DNA dele lá dentro e essa bactéria vai induzir ali, assim que ela se multiplicar, ela multiplica também a molécula do vírus. Vocês podem ver aqui a sequência toda dela, desse DNA do bacteriófago se ligando ao DNA da bactéria. Quando ela se divide, ela multiplica esse DNA do vírus e aí no final você tem uma grande quantidade de bacteriófago que vai sair, que vai matar essa bactéria e vai colonizar outras bactérias. São parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Olha, essa aqui é uma imagem bem recente, tá? Ele saiu essa semana. É o coronavírus atacando as células de um indivíduo que já estava doente. Então, essa imagem aqui dá para visualizar esse vírus fazendo esse ataque aí na célula e sendo reproduzida ali dentro dela. Esse momento aqui é o momento de apoptose, onde as células começam, tem tanta quantidade de vírus dentro dela, que elas começam a programar a sua morte para tentar evitar a disseminação desses vírus. Quando a célula morre, o vírus morre junto. No entanto, que às vezes para você eliminar todos os vírus que estão no teu corpo, o indivíduo acaba morrendo porque não consegue eliminar essas partículas de dentro. Aqui uma imagem também, tá, que foi divulgada essa semana. Então, o Instituto de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos divulgou essa imagem do Covid-19 no momento que ele está atacando células humanas. E essa imagem aqui de cima aqui, elas já estão aí fazendo a apoptose e sendo para tentar eliminar o vírus. Ela não consegue, porque ela acaba morrendo e a quantidade de vírus é tanta que ela não consegue eliminar. Precisam de uma célula hospedeira. Olha aqui o bacteriófago. O bacteriófago tem essas perninhas aqui. Ele consegue identificar o hospedeiro. Ele rasga ali a membrana do hospedeiro, no caso aqui uma bactéria, consegue rasgar a parede celular da bactéria, joga o DNA dele lá dentro para poder infectar essa bactéria. Os vírus são específicos, tá? O que quer dizer isso? Por exemplo, o vírus que ataca a bactéria só ataca a bactéria. O vírus que ataca animais, só animais. Os vírus que atacam plantas atacam só plantas. Então, você pode comer uma planta que foi infectada por um vírus e você não vai ter nada.
Agora, o animal, você estiver perto de um animal que está doente, se esse vírus tiver capacidade de se adaptar ao teu organismo, aí você pode ficar doente. Que é o nosso caso, né? A gente tem várias doenças que são de origem de animais. A gente tem o sarampo, que a teoria que fala que o sarampo ele veio de uma doença provocada no gado, né? A gente tem a vaca louca, a gente tem a gripe suína, a gente tem a gripe aviária, e agora a gente está aí com o corona, que provavelmente veio de um outro mamífero, que é o morcego, e ela passou, né? Então, o morcego ali tem algumas características parecidas com a nossa, esse vírus conseguiu se adaptar às nossas características, e aí ele conseguiu contaminar aí uma grande quantidade de pessoas. Os mais estudados são os bacteriófagos, por quê? Porque é fácil de você fazer a multiplicação dele e consegue visualizar isso tranquilamente aí no microscópio e analisar, tentar entender como que ele funciona, quais são as características dele. Então, são os que mais são pesquisados. Fora de uma célula, o vírus é inativo. Tá? Na natureza ele não provoca nenhum mal, não faz nada. Tem um texto aqui que eu gostaria que vocês lessem, que está lá na revista Super Interessante, que vai falar sobre esses vírus na natureza, essa quantidade de vírus, ele é muito bacana, leiam, tá? E aí depois a gente vai comentar sobre esse texto assim que vocês fizerem a leitura. Obrigada.